A gente diz assim que o pai condenou nós, né? Condenou a ser agricultor. Eu fugi do colégio novo, cedo. Você fugiu do colégio? Fugi do colégio para ser lavoureiro, para ser plantador. Porque eu via meu pai tão feliz na lavoura que eu pensei, isso é o melhor negócio do planeta. O que, que eu quero estudar? O que, que eu quero ficar em colégio? Eu quero ir para a lavoura plantar. Eu fugi do colégio. Tenho proximidade com o pai. O exemplo arrasta, né? A palavra impressiona, mas o exemplo arrasta. E a filha está participando junto da lavoura, não só ela, como outros da família. E nova, né? Cedo. Justamente por conta disso. Às vezes um filho sai, aprende muita coisa fora, né? Mas acaba perdendo um tempo precioso junto da propriedade, junto da família. E não existe um curso de dono. Para aprender a ser dono é somente praticando e exercendo. Então ela está aqui como minha trainee, ela está aprendendo a ser dona. Está aprendendo os dissabores, está aprendendo as partes boas, as partes bonitas e as partes difíceis também. Aprende com as frustrações, né, próprias, Isso. com os acertos, né, com os investimentos que você faz. E se ela tá dentro, você tem motivo para crescer. Aquele milho safrinha que a gente estava plantando no passado, eu pedi planta, planta, eu estava na coletadeira e a minha filha e meu genro estavam plantando. E ela me ligou, pai, vamos parar, não tem umidade, não vai nascer. Planta, minha filha, que Deus vai dar chuva. Eu disse, pai, você já exerceu o total da sua fé, chega. Chega de abusar, vou parar de minha filha, o agricultor vive de acreditar no clima, tem fé na produção. E ela parou de plantar, porque ela não aguentava mais a pressão. Mas nós voltamos a plantar, deu certo. Deus sempre põe a mão. É maravilhoso. O produtor é bom. Deus põe a mão, ser produtor é bom. São frases de um produtor que está há mais de 40 anos, você comentou, né? Você falou que você fugiu do colégio para plantar. Agora vamos lá, Rubens. Agora vamos um bate-bola. Você muitas vezes focou em crescer com qualidade. Talvez alguns, eu vi muitas áreas no Piauí, outras regiões, eu tenho área no Parazão, rodei muito e vejo muito crescimento, mas um crescimento desorganizado. Como fazer isso? Você falou muito de caixa aqui, tá bom? Você falou muito de caixa, olhar para o negócio, entendeu? Você trata a sua fazenda hoje como uma empresa. Como fazer isso de forma saudável? Tem muita informação, tem muito dado no mercado. Nós estávamos palestrando ontem e eu fiz até um simulado ali, eu até te mostrei. Isso aqui era o lucro que dava um hectare de soja. Todo mundo queria plantar soja quando a soja era 150, 160. Só que nós já vendemos, você, seu pai, vendeu soja por muitos anos abaixo de R$ 80 e a conta fechava. Então fala um pouco aí dessa vivência, você como presidente do sindicato, representa o produtor, precisa levar de fato o que está acontecendo. Se a gente não tiver chuva nos próximos 15 dias, 5 dias, 10 dias, nós temos um olhar de médio prazo preocupante para essa região, concorda? E é localizado, né? É preciso também adiantar esse ponto. Uma área aguenta esperar só 5 dias, outra espera 10, uma espera 15. Uma vai dar mais prejuízo, a outra não vai ter nem prejuízo. E um produtor pode ter um prejuízo muito grande. Eu estou vivendo no centro de um bolsão de ar seco e quente. Por isso que o meu plantio foi mais atrasado do que toda a região. Não foi opção, foi quando a chuva chegou. E você pode pegar um corredor de chuva bom. Tem um produtor Você comentou que lá na Bung choveu uns 5, 6, 10 milímetros mais ou menos. é, Aqui embaixo choveu os dois e aqui já não choveu. exatamente, esse ano formou muitos corredores. Quem é plantador no Piauí entende, conhece, nos outros estados não é muito diferente, formou corredores. Tem corredores que está bom de chuva e tem corredor que está ruim. Então eu posso ter uma safra frustrada, com uma redução, uma quebra grande. Isso não significa que o estado todo vai ter ou que vai alterar o preço. Isso é um dado interessante. Tem, O quanto representa o Piauí na produção nacional de soja? Quanto foi o seu Udo comentou, Udo comentou sobre a importância que tinha o Rio Grande do Sul em 2000, em 2005. Você comentou na década de 80, 90, quando tinha problema no Sul, o preço subia. Hoje, se a gente não tem um problema geral, Mato Grosso, que impacta aí a 163 especificamente, acaba que o que Sorriso planta e Lucas planta é o que o estado todo do Piauí planta, né? são nomes que impactam. Né? Se você pegar o Sorriso, o problema é Sorriso, que é o paraíso da terra de plantador de soja. Se deu problema lá, deu problema para todo mundo. Na Suruçuí, nós já estamos numa região já de limite. Aqui a gente trabalha no regime acertado. Nós não temos sobra. Num ano que dá uma redução, você tem que estar preparado para essa redução. Nós estamos trabalhando com um problema climático agora, o clima não está se desenvolvendo normal. O doutor tem que se precaver, falando em caixa. Tivemos anos bons, tivemos preço muito bom. Foi bom no primeiro ano, no segundo ano foi bom, no terceiro o insumo já tinha subido, já tinha compensado, já tinha ultrapassado o valor da soja. Então, naquele momento, quando deu aquela alta nossa, com a postura da nossa família, foi retrair as compras, né? Não tem endividamento de longo prazo, por conta justamente do que o cenário era de retração de preço do nosso produto. Certo. Não cabia fazer compras de longo prazo. É uma postura que a gente tem, porque a gente planta
condição climática difícil que ela teve, o estado que ela está, Nós estamos falando, feliz, né? falando de área de 20 dias mais ou menos sem chuva, né? Desde o plantio não choveu. Então você teve um investimento para colocar esse braquiária aqui, concorda? Sim. Isso aqui é um investimento. Você teve que tirar aí, pelo menos, plantio mais o quilo da semente aí, pelo menos uns R$ 300 aí, 250, R$ 300. Mais você passou rolo faca aqui, o que você passou aqui? A trincha. Trincha. Picou a palha. Picou a palha, tá bom, moçada? Que é um custo mais alto do que o rolo, bem mais alto. Isso, sim, mas facilitou o manejo de plantio do sucador, que é uma razão. Que aí, com o sucador a gente consegue uma implantação e uma emergência melhor. Nosso solo tem um percentual de argila bom. E se a gente plantar só com disco, não é a mesma situação. Então, a gente tem um plantio. O sucador, quem usa sucador, botinha, conhece, sabe da dificuldade. Então, por isso a gente usou um sistema para picar a palhada, para facilitar justamente esse plantio com o sucador, que agora, nesse momento, mostra que foi uma decisão bem acertada, né? Tanto no plantio da palhada, da braquiária, quanto no plantio. Ô, Rubens, vocês saíram do Rio Grande e já veio direto pro Piauí. Então, você não é o gaúcho cansado que a gente fala, né? Que é o paranaense, depois o paranaense que veio para o MS, depois do MS veio pro Goiás. Isso aconteceu buscando. Esses são escolados e esses são os melhores. São os melhores. Foi que capitalizando, ele não pegou a dificuldade como vocês pegaram aqui, que talvez ele capitalizou um pouco mais, né? Talvez você chegou com um capital um pouco menor. Então, quem veio pulando aí de estado, ele foi valorizando o patrimônio dele, muito empreendedor. Tem, na região aqui tem vários casos. Um deles eu vi recentemente a história do Zezão aí, né? Uma história que saiu, foi para a região de Cristalina, né? Daquela região ali do Padef, veio para Luiz Eduardo, depois foi para região de Balsas e essa região, né? Como é que foi a sua trajetória? Vocês já chegaram aqui com capital, já tinha área aberta, vocês já vieram direto para fazenda, chegou com trator, tinha um CBT, como é que foi aí essa história aí? CBT é um clássico, né? Vocês trouxeram o CBT? Claro. Aquela D20 veio naquela época? A D20 foi quando nós já tava bem, cara. Ah, então a D20 foi aqui já. A caminhonete era pior que a D20. Ei, meu filho. Não foi o CBTzão, a gente veio. Sua filha já tinha nascido já ou não? Não. Nasceu aqui então? Nascido aqui no Piauí. Certo. A gente chegou no ano de 2000, 2 tratorzinhos, cerrado todo fechado, contratou serviço de desmatamento, fez enleiramento e foi começando a abrir. Havia um incentivo do governo naquela época para vocês virem para cá, de forma geral, de um desbravamento, como é que é? Porque hoje a gente ainda continua com algumas dificuldades, pensando até o crédito muito caro, né, e tudo mais. Puder falar um pouco também desse processo, como é que foi? O incentivo da parte do governo, eu vou dizer que naquele tempo, naquele governo que existia, não era um incentivo, mas não atrapalhava. O governo proativo, ele entendia a necessidade do Estado crescer e ficou satisfeito, contente, alegre e recebeu bem o investidor. Mas era um Estado que também não tinha essas condições de estar bancando. Ele não facilitou com o Estado, ele não ajudou com energia, mas ele permitiu e agilizava as questões ambiental, escrituração de terra, que fosse possível da parte do Estado, assim, nesse sentido. Mas o incentivo oficial mesmo não existia. Certo. Era o empreendedor aí por conta da fazenda. Você veio, no caso, você vai ser 2 irmãos, mas só um, como é que foi? A gente vem 2 irmãos, depois, uns 3 anos veio assim. E o outro ainda continua plantando lá no Rio Grande do Sul. Entendi. Foi bom. Você comentou um dado interessante nessa busca por crescimento. Muitas das vezes, estou no Rio Grande, é ruim estar no Rio Grande, porque eu não consigo crescer, mas você comentou, será que a busca é por crescimento ou por rentabilidade líquida? Muitas das vezes eu estou buscando produzir 80, 90, 100 sacas por hectare, e o lucro? E o lucro do Rubens, e o lucro do Tarcísio, e o lucro do João, do Bastião, do Antônio? Se não tiver lucro esse negócio, não tem produtor rural. Você fica 2, 3 anos, você vai procurar outra alternativa. Como o milho verão esse ano, alguns aumentaram a área de milho verão, né? Porque veio uma chegada da indústria de etanol. Nessa linha, explica um pouco aqui como é que está o custo da região para plantar um hectare de soja. Você que comentou que ainda tem áreas para abrir na fazenda, e aí tem um custo. Se fosse acordar e o negócio está aberto é outra coisa. Ele está plantando, mas tem um custo, né? Alto. É alto, né? Para fazer uma. Com certeza, o valor alto até pela maneira, até por esse erramentos. Esse erramentos, porque a gente abriu essas fazendas aqui, num boom que o Piauí viveu. Não fomos nós que viemos, nem que eles não. Você falou que havia uma comitiva do Sul, né? Muita gente do tempo da Santa Rosa, a gente veio junto com toda aquela galera, os produtores lá da Santa Rosa. Só a gente não se instalou lá, acabou se instalando aqui, mais perto do Sul, mas era uma situação que existia menos conhecimento. Para fazer abertura de área era mais comum você fazer errar. Hoje as aberturas de área elas são mais caras, porque elas são mais técnicas e bem feitas. Você comentou que abriu área com 3 toneladas de calcário, né? Foi isso? Hoje já se faz de 10, 12 e você já sai no primeiro ano produzindo 55 saca que seja, né? É uma ciência de tudo diferente, mas tem custo diferente, né? Sim. Mais tranquilo hoje, mas ainda assim, tem que ter cuidado, né? Porque o mercado mundial interfere diretamente. E o mercado mundial não está preocupado se deu seca por
Mas, boa, vamos lá. Você falou muito ali, talvez tenha uma estratégia sua, mas olhar para o mundo, né? Você não precisa trabalhar também para o mercado todo o tempo, né? Você pode trabalhar com o seu próprio entendimento, né? Eu acho que isso é uma ideia sua. Olhando para você, se você saiu do colégio cedo e foi para a roça, com todo, você é autodidata, tá bom? Olhando assim, um pouco a nossa conversa aqui foi, você gosta de buscar um conhecimento próprio e pensar diferente, não tem nada de errado, entendeu? Eu tenho meu próprio pensamento, isso é bom. Faz o país ser diferente, entendeu? Quando eu penso igual aos outros, ou penso igual a manada, eu tomo decisões que a gente vive aí, governos e tomar decisões que nos preocupam muito. Mas vamos lá. Você comentou sobre usar os benefícios que o mercado te dá, né? Jogar conforme interesse do Rubens, entendeu? E o interesse do Rubens muitas vezes é o interesse do mercado aí. Opa, nós fazemos o negócio acontecer, né? Exatamente. Ficar atento, né, às oportunidades, isso se dá nas decisões de comprar um imóvel ou não comprar, de plantar a área 100% de soja, como nós já temos feito agora há 5 anos. Verdade, você não tem área de milho e outros de verão. E outros produtores na região plantou 50-50. Falou, esse ano eu botei 50%. Milho verão aqui vai dar o quê, Rubens, quando a gente fala em produtividade? 170, mais ou menos de média? 170, 180 não é um número, Longe de ser buscado, não. não é um número bom. E soja nós estamos falando do quê? 70, 70, 65 de média? O que podem falar um pouquinho mais, depende do ano? Não, eu sou fã da lucratividade. Para mim, eu penso 65. Se eu conheço 65 a 70, tá extraordinariamente bom. Não estou muito focado no número final, estou focado no número de custo de produção. Se eu gastar muito, eu sou obrigado a colher muito. E se eu pegar uma intempérie como essa que eu estou pegando, um atraso no ciclo, não vai adiantar. Se eu passar Todd Nescau aqui, não vai recuperar os dias que passaram no mês de novembro. Então, eu trabalho com um custo mais baixo, focando numa margem por hectare, de lucro, ganho, para mim. E tem bastante soja no mercado, não sei se vocês são Bom, Cargill e outras e outras. Tá certo. Se você não colocar, o mercado coloca. Se seu negócio deixando positivo, você vai continuar sustentável no médio e longo prazo. exato, exato. Minimizar os riscos, porque nós entendemos bem há muito tempo que o Piauí é uma terra muito boa, extraordinária. Eu ia dizer antes, eu vou falar agora, porque essa não pode passar em branco. O maior incentivo que teve da nossa chegada no Piauí, isso, se você for construtor, você vai ver que é unanimidade. O acolhimento do povo da terra. Vou colocar o povo nativo. Local. É aquele povo que tá no baixão que a gente fala, vocês estão no chapadão, quando você der Na cidade da de cidade. acolheu a gente extraordinariamente bem. Eu lembro. Eles viam esperança através de um produtor rural que poderia trazer esperança e trouxe. Isso, O município hoje, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, tem um dos melhores PIB do estado, não é isso? isso. E o dinheiro roda não só na mão do produtor, mas das empresas que jogam na cidade, ruas bonitas, ruas bem asfaltadas, ruas, medicina melhorou, porque melhora para todos. Melhora para todo mundo. Quando você tem um colégio melhor, não é para o filho do produtor rural, nem só para o filho do gerente da fazenda. Então, É para todos que têm um colégio melhor, tem uma oportunidade de emprego. Era muito comum naquele tempo um cidadão, para buscar uma boa colocação de emprego, ele tinha que sair lá para São Paulo, ir para o Mato Grosso, não sei para onde, ficar longe da família, para conseguir um bom salário. Hoje o cidadão sai da casa dele, do terreno que ele comprou, que ele construiu, ele tem o carro dele, ou ele anda com o carro da empresa, ele vai para a fazenda, ele tem a moto dele, ele tem a vida dele, tem a liberdade dele. E isso foi conquistado com o esforço de todos. E a acolhida que a gente recebeu foi o maior incentivo que eu pedi. entendi. Acolhida muito boa. Eu não sou do Piauí, não, mas eu agradeço em nome dos piauienses, acho que é isso, né, que fala. Eu agradeço em nome deles. Essa cidade e esse estado, nessa região de tem um grão, só é o que é porque tem a presença física de vocês gaúchos, vocês paranaenses. Eu morei em Sul, Rubens, e eu vi aquilo, a transformação que faz uma nova colônia com. Vocês não são extrativistas aqui. Eu sei que existe algumas fazendas, 2, 3, 4, que o cara não mora aqui. O cara tá em outro estado, o cara tá lá. E vem aqui só para prestação de serviço e executar. Vocês não, você vive aqui. Esse negócio tem que dar certo porque sua filha tá aqui, seu genro tá aqui. E uma mensagem final, como é que tá a expectativa? Olhando, já começou já a olhar para a safra 26, 27, já comprou alguma coisa, tá esperando, tá olhando ainda, o crédito tá limitado, taxa de juros a 15%, ano político, dólar caindo, Copa do Mundo deve ter demanda bastante por proteínas, animais de forma geral. O que você tá vendo, Dani? Se puder fechar aqui com esse olhar aqui, a gente agradece você por compartilhar o conhecimento aí. Nesse momento, falando de safra nova, as compras, o posicionamento está bem cauteloso. Bem travado. Bem cauteloso, bem travado, bem parado. Por quê? Eu ainda estou mais focado. No momento, o leito número 1 é pedir chuva, né, para Deus. Pra Deus. Eu pedido número 1, número 2 é chuva. Deus mandando chuva, a soja desenvolve, você recupera. A partir do momento que tu visualiza ganho nessa safra, De dar ânimo para outra. aí você, porque depende muito, né? Se eu tiver um ano de ganho aqui, eu tenho onde investir, tenho onde crescer. E é importante quando o produtor ganha, se eu colho bem, eu não mastigo dinheiro. Eu compro calcário, o motorista caminhão traz o calcário, eu compro gesso, eu compro adubo, eu coloco o trator no campo para gradear, a empresa vende combustível, quem vende combustível contrata o motorista do caminhão. É uma engrenagem muito grande que roda, que movimenta.
tiver uma quebra de safra, há uma retração. Eu mesmo que tenha interesse, custo, mas se eu não tiver recurso, eu não vou poder investir na minha outra área de abertura. E o crédito do banco, o dinheiro está curto, não existe crédito. Existe uma conversa grande em nível Certo, de então, anúncio, de propaganda. quando safra é grande, mas na hora de você tomar um empréstimo não existe o recurso. Então, o produtor ele continua querendo produzir, mas até uma crise ensina a entrar na realidade que é necessário. Se a gente tiver uma taxa de crescimento de 10% ao ano de produção de soja no Brasil, nós vamos exceder A demanda mundial. o preço vai cair e todos nós vamos cair no buraco. Os americanos e os argentinos cortaram a área na última safra. Americano, e só o brasileiro aumenta. Então, pela primeira vez. Quer aumentar também. É. Não quer aumentar, nós temos que ser um pouco cauteloso aí, né? E pela primeira vez, para a safra 26, 27, a área de soja estabilizando, tendo correções e um aumento da área de milho verão. Se você puder falar um pouco da região, como é que está a logística, como é que está essa chegada de indústria de etanol, o que você espera afinal também, porque você tem uma indústria de esmagamento de soja ali. Isso. Então você tem aqui um mercado de exportação muito forte, você tem uma indústria de esmagamento de soja que você consegue vender aquela soja pontual, você está perto, a logística é boa. Mas como é que tá aí a expectativa, esse milho, essas indústrias de etanol chegando? Você tem um mercado nordeste aqui que demanda muito milho aqui no segundo semestre, tá com um olhar positivo? Positivo, com certeza. Eu não sou um cidadão de fazer assim propaganda, alarido, mas quando eu vim para os Suí era uma cidade com um grande futuro promissor, favorável. Que foi construído com vocês e junto com vocês e para quem estava aqui. E durante esses 25 anos que eu estou aqui, ele continua sendo, e hoje talvez seja ainda mais promissor, porque a gente tem indústria de processamento de soja dentro do município. Tem no sítio, Fruta, seta, 20 quilômetros ali, ó, do outro lado do baixão. A instalação de uma indústria de etanol, sorgo, e aqui em Balsas tem também, né, a Impasa também, em Balsas. Isso, a Impasa em Balsas, que absorve muito do mercado piauiense, né? Isso, Baixa Grande, Baixa Grande, o sul do estado aí. Tem, então, o mercado está muito promissor. Quando existe a certeza de que você vai conseguir vender o produto, você investe realmente na produção. Teve cenários e períodos que foi mais difícil você produzir a soja. A soja é uma commodity que tem uma certa facilidade de venda mesmo aqui com preço. Certo. Tem liquidez, 100% de liquidez, né? Liquidez, mas às vezes não dá margem para dar liquidez, você consegue fazer o giro. Agora, milho teve momentos que a gente estava produzindo milho e não estava conseguindo andar. Agora, com esse novo cenário, o comércio vai girar, mesmo que seja com uma margem mais alta ou mais baixa, mas tem fluidez, você consegue rodar. Não estou dizendo que o preço vai aumentar, mas vai ter mais demanda pelos produtos. Se tem mais demanda, faz com que há uma competição justa. Isso vai indústria etanol, beleza, produzir etanol não vai se consumir independente do que ele vai ser transportado. É toda uma cadeia que se monta, então, o cenário para a cidade de Uruçuí continua sendo extremamente favorável. Isso gera toda uma nova demanda, né? Tem um crescimento populacional grande que vai abrir uma demanda em todos os setores. Todo setor, hotelaria, aluguel. E não só a empresa de etanol, fazendo um complemento aqui da palavra do Rubens, está abrindo um frigorífico de frango aqui nosso, gigantesco frigorífico de frango e também um frigorífico de bovinos aqui na cidade de Ribeirão Gonçalves. Então são 3 empresas e um frigorífico também em Balsas. Então vamos ter 2 frigoríficos aqui próximos, que vai ter que ter Tem uma empresa da proteína animal que se estabilizou aqui numa compra de uma área bem expressiva, né? E Isso aí eles estão nos dizendo alguma coisa, não estão? Só basta nós enxergarmos e ouvir. Sem falar, né? Quando você vê 25 anos atrás aqui, você acertou o lugar, porque eles são bem maiores que o crescimento que eu. Se você puder repetir a frase que o Tarcísio, que é o produtor aqui, falou, qual é a frase que ele falou? Alguns comprou área. Comprou área com suor e outros vêm com dinheiro. Então esse grupo que está aí agora, acabou de chegar aqui em Nova Santa Rosa, comprou área bem expressiva e ele teve que pagar em dinheiro. Quem chegou lá pagou com suor, como foi em muitos casos. Rubens, eu gostei aqui, eu acho que eu vou ter que deixar isso aqui. O pessoal do Goiás tá aqui presente, que eles fizeram umas estradas aqui, uma estrada aqui que eles, mano, que estrada boa, entendeu? Espetáculo. Aquilo Coragem, que valor que tem os homens deles quando vêm com o Estado e assim fazem isso pelo Estado, pelo município. cara, A contrapartida do Estado nunca vai ser suficiente. não vai ser suficiente. É isso que eu quero dizer. O Estado deu um benefício para que eles implementassem uma indústria, cara, mas não é suficiente, porque está ajudando direto aquele pequeno pecuarista, aquele pequeno, o assentado, cara, a estrada. Os agricultores da agricultura familiar, da região de Uruçuí. Você
só vai entender se você passar aqui. É um grande grupo que está muito forte no Goiás, eles estão aqui presentes no Suí. Parabéns, tá bom? Eu conheço aí, já passei de frente de vocês, não são clientes nossos da consultoria, mas o que vocês estão fazendo no Piauí é de parabéns, assim. Isso aqui é projeto, eu vou dizer, isso aqui é projeto de plano de governo, tá bom? Isso aqui é projeto de Estado, tá bom? O que vocês estão fazendo aqui. Porque aquelas pequenas famílias que estão lá, que tem 10, 20, 50, 80 animais ali, foi beneficiar direto, na fonte. A terra dele valorizou, ele agora pode vender o bezerro dele mais caro, porque um grupo decidiu plantar depois da fazenda deles. Colocar uma indústria aqui. Então, assim, há um interesse que cada dia mais existem empreendedores igual vocês dois. O Anderson está aqui com a Campagro, revenda local há mais de 16, 20 anos na região. Vocês e nós trabalhando e trabalho aqui, para contar e incentivar e trazer ânimo, tá bom? O momento não é bom. O momento não é bom pensando em taxa de juros. Mas você plantava urgência asiática? Você achou que ia acabar tudo? Se fosse só a ferrugem, né? Essa ferrugem tinha... A ferrugem, 2015, 2016. Uma experiência nova aqui para nossa região aqui, porque viemos lá do sul, como o Rubens mencionou, veio do sul, ataque, lá doenças, e lá que tem no sul. Nós também tivemos aqui tivemos um início de ferrugem aqui, todo mundo estava desprevenido. Um pouco menos, porque o Centro-Oeste já estava falando muito dela, então vocês deu para segurar, deu para pensar. Deu para pensar, e o nosso problema fator não foi só a ferrugem, foi o momento quando entrou a ferrugem, eu estava desesperado porque é chuva e também produto, bom produto que a gente vai aplicar naquele momento. O cara do Sul, o cara do Centro-Oeste sofreu antes de vocês. Quando chegou a solução lá, já estava chegando aqui também. Lá demorou um pouco mais, concorda? A troca de experiência com os produtores aí, Mato Grosso, né? Mato Grosso. Quando eu falo com os parentes do Mato Grosso, ele diz que lá tá ruim, eu já vou... Você tem parente lá em Feliz Natal, né? Já vou ajoelhando aqui, porque você tá ruim lá, aqui vai ser pior. Obrigado, Rubens, obrigado, Anderson. Obrigado aí por ter vindo aqui a conhecer o Piauí, levar informações, não só para os agricultores aqui ao redor do Mato Pipa, né? Mato Pipa, aí pode botar o Pará também. Começando Tem que falar com o Pará, o nome é Mato Pipa. Vocês entenderam? Obrigado, tá bom, por contar na palestra aí, a gente poder levar conhecimento pro produtor. Obrigado você por abrir a porta da fazenda aí. E você que assistiu esse vídeo, viu a realidade, tá bom? Não é fácil, moçada. E aí o que o Rubens falou, a realidade dele talvez ela não será a realidade do Brasil, tá bom? E aí a dor dele, as dores dos produtores local, ela tem que ser cada dia olhado individual. As trade, as revenda, os cerealistas que estão na região precisam olhar localmente. O Brasil vai produzir 170 milhões de toneladas. Pois é, nós precisamos de chuva. Olha como é que tá o céu. Que Deus mande chuva, que Deus manda chuva, porque precisa, né, Rubens? Tem região aí que tá em 20 dias sem chuva, de um milho grande, né? De uma soja grande. Essa soja sua tá bonita, cara. Essa tá esperando chuva. Tá legal, foi bom, ela deve ter... Pode tirar um pé aqui não, vai tirar um pé aqui não. Gente, vamos ver o raizamento aí, vamos ver como é que tá aí. Vem, vamos sair dentro da lavoura do homem. Nós estamos tirando aqui. Olha, cadê o raizamento desse negócio aí? Cadê? Calma aí, tem que tirar aí, vamos. Faz aí, ó. Você tá raizando bem, não tá, Rubens? Cadê o canivete, Rubens? Tá vendo? Agrônomos Nutella, tá vendo? Moçada, você gostou do vídeo? Compartilha aí, comenta. Olha lá, cadê o raizamento? Estourou, tá vendo? Quer dizer que, se estourou, quer dizer que tem raiz. Não precisa mostrar, tá bom? O braço de papel também. Do outro lado também tem braquiária, né, Rubens? Ali não tem. E... comenta, compartilha, deixa sua opinião. Você tá vendo esse vídeo de onde? Fala aqui pra mim, de qual região? Tem alguém do sul do país aqui assistindo esse vídeo?